gravando. Tá gravando. Então, beleza. Vamos orar então para a gente começar. Presbítero Júnior, pode orar por nós, por favor? Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pelo privilégio de estar nesta sala para aprender da Tua palavra, para aprender mais sobre as questões bíblicas, para que nós possamos amadurecer na fé, para que nós possamos defender a sã doutrina. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo pastor Márcio Alonso, que se esforça tanto em estudar para que ele possa compartilhar esse conhecimento com todos nós. Nós te agradecemos por cada pessoa aqui presente nessa sala, que Deus esteja iluminando a mente e o coração de cada um para que possa aprender mais e mais da tua palavra e que nós sejamos alimentados de fé em fé. Abençoe a todas as pessoas da Igreja Presbiteriana do Jardim América e nós te oramos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pessoal, nós vamos fazer igual fizemos na semana passada, tá? Eu vou falando aqui, se alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone, por favor, e pergunta em voz alta, porque eu não vejo vocês e eu só vejo a minha tela do PowerPoint aqui enquanto eu estou falando, tá? Pode interromper no momento em que a dúvida vier, porque às vezes a sua pergunta é muito pertinente e se eu não falo naquela hora, depois aquilo faz falta. E se eu for responder depois, aí eu digo, ó, não, isso aí já eu vou explicar, daqui a pouco vai encaixar tudo, tá bom? E se por acaso a conexão também não ficar muito boa, e aí precisar voltar, presta atenção assim, ó, pastor, você estava falando isso, quando a conexão parou, que daí eu tento voltar, né, naquele ponto onde eu estava para a gente prosseguir, tá bom? Só vou fechar aqui outros aplicativos, fechar o WhatsApp para não dar problema. E aqui, fechar esse. Pronto. Pastor, só um minuto, pastor. Oi. A Rosimar está compartilhando a tela do celular dela. Eu tentei avisar, ainda aparece a Mariana ligando para a Rose. Exato. Está entregando tudo que está acontecendo no celular dela aí. E aí, além dela compartilhar a tela do celular dela, eu não consigo compartilhar o meu, é isso? Eu vou tentar falar com ela para ela desligar e ligar de novo. Eu não consigo compartilhar enquanto dela estiver. Eu estou vendo se eu consigo cancelar o dela aqui, mas... Aí, ó, a dona Mariana ligando para ela, estou vendo daqui. Se ela ficar mexendo no Instagram durante a palestra, vai dar para saber, ó, tem que tirar daí. Senta aqui, ó. Deixa eu ver se eu falo com você. Deu aí, né? Parece que saiu, né? Não, pastor, não tá não. Não saiu, não. Não? Vê se eu consigo compartilhar. Estou tentando falar com o seu Serafim. Não sei se dá, mas tenta aí. Apresentar uma janela. Sua apresentação substituirá a de Rosimar. Vai, bora. Manda ver, pastor. Taca-lhe pau. Aí, ó. Melhorou? Foi? No meu ainda não veio, não. Vocês estão vendo Agora a minha, tá não? O Serafim, pede a Isso, agora Rose sim. para desligar o celular dela. Pede a Rose para fechar o Google Meet aí, por favor. Tá tranquilo agora, pastor, no meu aqui. Período interbíblico. Tá tranquilo? Mais um aí, confirma Tranquilo. só mais um, por favor, que estão vendo a minha palestra e não o celular da dona Rose. Tranquilo. Tranquilo, então vamos embora lá. O quê? Então vamos embora. Tranquilo. A aula de hoje, então, é sobre o período interbíblico. Tudo o que aconteceu depois do livro de Malaquias e antes do Evangelho de Mateus, de Marcos, né? Do Evangelho de Jesus. Então, nós vamos começar dando uma olhada no mapa aqui, ó, para tentar entender, né? Isso aqui é o planeta Terra, com algumas indicações das cidades bíblicas e, ao mesmo tempo, com algumas referências dos países modernos, como é o caso aqui, ó,
do Egito, né, que é antigo, mas ainda é moderno, de Israel, que é antigo e moderno, mas do Irã, que está aqui no cantinho, né, estou mexendo com o mouse, espero que você esteja vendo, né, Síria, países modernos, né, Turquia, aqui, então dá para a gente ter uma ideia, né, do que está acontecendo. A história começa lá no Jardim do Éden, que está entre os rios, o Eufrates, que está aqui, você está vendo, ele passa por aqui onde o meu mouse está correndo, o rio Tigre, que passa por aqui, né? E o rio Pison e Gion, a gente não sabe quais são, mas eles circundam a terra de Cuxi. E a terra de Cuxi é o Egito. Então é possível que o Jardim do Éden tivesse toda essa extensão aqui. Fosse um jardim enorme. Outros acham que é uma montanha o Jardim do Éden, porque deste lugar do Jardim do Éden saíam esses 4 rios. A gente não sabe muito bem, até porque o mundo pós-diluviano é significativamente diferente do mundo pré-diluviano, né? A gente já teve chance de falar um pouco sobre isso na igreja, romperam-se as fontes do abismo, né? E aí então abriram-se as comportas dos céus, o mundo pós-diluviano é muito diferente. O que a gente sabe com certeza é que depois do dilúvio, lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, Abraão está saindo aqui de Ur dos Caldeus, bem aqui no meu canto direito do meu mapa. E o Pentateuco vai mostrar, desde Gênesis, Abraão saindo de Ur dos Caldeus, ele indo parar em Harã, aqui em cima, então ele faz todo esse caminho pelos rios Tigre e Eufrates, e depois ele desce até aqui a terra de Canaã, e depois José, você sabe, vai se estabelecer lá no Egito. É a época em que o Egito é o grande império mundial. Então, no começo da Bíblia, quem está mandando no mundo é o Egito. Depois, a gente viu que o povo de Israel sai do Egito, atravessa o período dos juízes, e não tem grandes inimigos por aquela época, até que Salomão se torna, né, o grande rei de Israel, e o povo de Israel se torna um reino grande, comprido, que vai chegar até lá em cima na Síria e até aqui embaixo, né, chegando a ter divisa com o Mar Vermelho, como nós mostramos para vocês. Isso é o que nós vamos achar escrito no livro de Samuel, no livro dos reis, né, nos Salmos de Davi, na sabedoria de Salomão. Aí então, por causa da idolatria de Salomão, o reino se divide, se enfraquece e começa a se fortalecer um terceiro império importante na Bíblia, que são os assírios. Os assírios estão aqui em cima e a capital dos assírios é Nínive, aquela cidade onde moravam os guerreiros cruéis e para a qual Jonas não queria ir pregar, porque ele não queria que os ninivitas se arrependessem, ele queria que aquela pragaiada morresse tudo. Então Jonas vai, inclusive, para outro lado para não pregar para esse povo. Um rei muito famoso dos assírios foi Senaqueribe, aquele que sitiou a cidade de Jerusalém e que foi derrotado, né, porque Deus matou 180 mil soldados assírios, e isso está lá no livro de Isaías, e o Salmo 46 celebra essa história. E os profetas dessa época que falaram para o povo de Deus aqui, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, na época dos assírios, são Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, são desse período, né? Agora, então, você está vendo, o Egito era o grandão, depois virou Israel um grande reino, aí depois viraram os assírios. Próxima parte, qual foi o próximo império grande no mundo? Os babilônicos. Você está vendo que estamos indo para a direita no mapa. Então agora é Nabucodonosor da Babilônia que derrota o que sobrou dos assírios juntado com o Egito, e aí então os babilônicos passam lá na cidade de Jerusalém e levam na primeira leva, levar na primeira leva é meio redundante, né? Mas tudo bem. Eles levam Daniel e os seus amigos. Depois, numa segunda leva, eles vão trazer para o cativeiro Ezequiel. E depois vão destruir a cidade de Jerusalém. Jeremias está lá dentro. São os 3 profetas maiores da época da queda do reino de Judá, da queda de Jerusalém. E o povo foi todo levado para a Babilônia, lá, né, onde hoje nós temos o Irã e o Iraque. Aí a Babilônia ficou mandando por um tempão. Mas o neto do Nabucodonosor, chamado Belsazar, estava bebendo lá nos utensílios de ouro que ele tirou do templo, quando, por causa dessa afronta contra Deus, ele foi punido, e quem agora vai assumir o comando da Babilônia, nós vimos isso na aula passada, são os persas. Os persas têm capitais mais para o canto ainda, cidades como Persépolis,
como Suzã e Ecbatana, são as capitais do Império Persa. E essa é uma época, então, agora, em que o povo libertado do cativeiro na Babilônia volta para a terra de Israel. Voltaram 3 pessoas, como a gente viu lá na aula passada. O Zorobabel, que era o descendente real, que volta como governador, não como rei, da província de Judá, e não do reino de Judá. Nós falamos sobre isso quando discutimos Malaquias. O Zorobabel agora é o que lidera a reconstrução do templo. O Esdras lidera a reconstrução da religião. E o Neemias lidera a reconstrução dos muros. Mas é um processo bem demorado, né? A gente viu que leva mais de 80 anos para isso tudo acontecer. E depois que a Pérsia deixa o cenário, nós não temos mais informação na Bíblia. Agora a gente sabe o que aconteceu depois por causa da história, mas não por causa da Bíblia. A Bíblia tem profecias sobre o que aconteceria, mas não tem relatos históricos do que aconteceu. Claro que para nós isso não é problema nenhum, porque quando Deus faz uma profecia do que vai acontecer, acontece mesmo, né? E o que aconteceu foi que os gregos que assumiram a proeminência mundial. Só que os gregos, eles estão aqui, ó. Aqui é que é Grécia, nesse cantão esquerdo superior do nosso mapa. Agora é aqui onde você vai encontrar as cidades de Corinto, de Atenas, né? E outras, né? A cidade de Filipos, que é em homenagem a Filipe, o pai de Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia, a capital da Macedônia, Tessalônica. São cidades que o apóstolo Paulo, inclusive, vai visitar depois nas suas viagens missionárias. E então, durante o período interbíblico, o reino que manda é o reino de Alexandre, o reino grego, né? O Império Grego. E isso acontece até um pouquinho antes dos dias de Jesus. No ano 63 a.C., quem vai mandar vai ser os romanos. Os romanos é que vão vencer os gregos e assumir o protagonismo mundial. E aí são os imperadores, e um exemplo deles é César Augusto. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então esses nomes aqui são os nomes dos principais, né, imperadores e seus impérios e a sequência dos impérios bíblicos. Eu fui de Gênesis da criação até o Novo Testamento e o Apocalipse num slide só, mas só para dar esse esboção aqui, que é o esqueleto do que a gente vai ter que conhecer e meio que decorar para a história da Bíblia fazer um pouco de sentido na nossa cabeça, tá bom? Eu vou fazer como fiz semana passada, vou colocar o PDF disso aqui no grupo para você poder ter e ouvir depois com mais calma, mas queria perguntar, vou dar aqui uns 5 segundos, se alguém tiver alguma pergunta para fazer sobre esse slide, pode fazer, que senão eu vou prosseguir. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Seguindo, então, vamos embora. Nós agora, então, na época em que Nabucodonosor vai derrotar o reino de Judá, que está aqui, né, e vai assumir total controle sobre Jerusalém e sobre todo o reino de Judá, nós estamos no ano 586 a.C., quando Judá caiu. O profeta Obadias, inclusive, pronuncia uma maldição contra os edomitas, os descendentes de Esaú, porque eles gostaram de ver os seus irmãos caindo e sendo destruídos, né? E aí, então, agora são os babilônicos que estão mandando. O pessoal que estava aqui na Babilônia foi levado lá para o pessoal que estava aqui em Judá, desculpa, né, em Jerusalém, foi levado lá para a Babilônia. Então aqui o Jeremias até que ficou e depois foi levado para o Egito, onde morreu contra a sua vontade, fora da terra de Canaã, mas o Ezequiel tinha sido levado, o Daniel tinha sido levado, o Neemias, né, os pais do Neemias, os pais da Esther, os pais, né, os antepassados do Esdras, estava todo mundo lá no cativeiro da Babilônia. E lá, no cativeiro da Babilônia, eles tinham que aprender a língua dos seus dominadores. E isso aqui é um ponto muito importante para você entender o período interbíblico. O povo de Israel falava hebraico. Só que o povo babilônico e o povo persa falavam aramaico. E quando você lê lá no livro de Daniel, capítulo 1, verso 4, que Nabucodonosor quis que Daniel comesse a comida dos babilônicos, ou caldeus, que é a mesma palavra, que é a mesma ideia, o mesmo povo.
Nabucodonosor queria que Daniel comesse comida de babilônico, falasse língua de babilônico, aprendesse a cultura de babilônico e tivesse um nome babilônico. Era meio como se Nabucodonosor trouxesse a elite que ele tirou do reino de Judá e colocasse lá na Babilônia como uma espécie de estratégia de governo. Como? Ele teria a seu serviço os sábios de todos os reinos do mundo. E com isso ele teria os melhores conselheiros que existissem. E, verdade seja dita, Daniel tinha sido preparado, e seus amigos também, para dar bons conselhos na corte de Judá, estudando o livro dos provérbios, estudando a sabedoria da lei de Deus. E ficou bem claro lá na Babilônia que a sabedoria de Daniel era melhor do que a sabedoria de outros sábios vindos de outros lugares do mundo. E, no entanto, o Nabucodonosor queria ouvir dessa sabedoria não em hebraico, mas em aramaico. E ele não chamava Daniel de Daniel, mas chamava Daniel de Beltesazar, que era o seu nome aramaico, né? E não tinha a referência a Deus, né, a Jeová, como o caso de Daniel, Deus é o meu juízo, El de Daniel vem de Elohim, e o Beltesazar, do nome aramaico de Daniel, vem em honra ao deus Bel, ou Marduk, da Babilônia. Então, tudo isso era uma espécie de aculturação forçada. Daniel precisa falar aramaico. E esse é um ponto bastante importante. Aliás, existem trechos da nossa Bíblia, originais da Bíblia, né, que não estão em hebraico. Os decretos de Nabucodonosor, que estão registrados no livro do profeta Daniel, estão transcritos na língua aramaica. E o que é curioso é que o alfabeto é o mesmo. As letras quadráticas, as letras hebraicas são as mesmas das letras aramaicas. E o vocabulário é muito próximo. Existe uma semelhança entre hebraico e aramaico, mais ou menos como existe entre português e espanhol. La garantia soy yo, tem hora que dá esquisito, quer dizer gostoso em espanhol e quer dizer esquisito em português, tem hora que dá uma confundida, mas no geral as coisas são bem parecidas. O povo de Israel, então, deixa de falar hebraico e passa a falar aramaico. E essa é uma mudança extremamente importante. Daqui a pouco a gente vai ver mais por quê. Outra coisa importante, o templo em Jerusalém foi destruído. Então agora os judeus não podem mais oferecer sacrifícios. O único lugar onde Deus aceitaria aqueles sacrifícios que a gente aprendeu no livro de Levítico, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, holocausto, o único lugar onde Deus aceitaria isso, e inclusive as festas judaicas, né, o dia da expiação e outras coisas mais, o único lugar onde Deus aceitaria isso era em Jerusalém, no templo. Só que agora não tem templo. Agora está todo mundo lá na Babilônia. O que é que eles vão fazer? Eles agora, então, inventam um negócio diferente. A religião do povo de Israel, do povo de Judá, enquanto eles estavam no território deles, lá em Canaã, era uma religião centralizada no templo e nos sacrifícios. Mas quando eles mudam para a Babilônia, a religião se torna a religião do estudo da lei. Foi a única coisa que eles puderam levar. Não dava para levar o altar, não dava para levar a arca inclusive sumiu, né? O Indiana Jones não achou, né? E tal. Então, o que sobrou da religiosidade israelita foi a lei. Então, agora, eles estudam a lei numa instituição que surge no cativeiro, a chamada sinagoga. É onde eles estão reunidos para estudar a lei. E agora eles começam a copiar a lei e a preservar a lei, porque está na lei a identidade judaica por excelência. Surgem os escribas. Um dos mais famosos de toda a Bíblia é Esdras, que inclusive retorna do cativeiro para Jerusalém a fim de organizar a vida religiosa do povo. Essa foto que você vê aí é de uma sinagoga preservada lá no território de Israel. É uma sinagoga da época de Jesus e por isso mesmo ela tem elementos de arquitetura romana. Mas a ideia é que havia degraus aqui, as pessoas ficavam sentadas e a lei era lida e estudada e comentada aí, certo? Outra coisa que aconteceu, surge a preocupação com a lei de Deus, né? Já mostrei por que eles não tiveram mais o templo e agora estavam estudando a lei, mas surge uma preocupação com a lei de Deus porque eles sabiam claramente por que estavam indo para o cativeiro.
porque estavam adorando outros deuses. Você deve ter estudado lá em Ezequiel com o Fábio, deve ter estudado em Oséias, deve ter estudado isso em outros profetas, que uma das causas do cativeiro, e talvez a principal, foi o fato de que o povo caiu em idolatria e serviu a outros deuses. Agora, eles estão muito preocupados em não ser mais idólatras e em obedecer a lei de Deus nos mínimos detalhes. É como quem tomou uma surra e agora quer obedecer o papai e a mamãe, assim, para nunca mais ver um chinelo passando perto do seu traseiro delicado. E é o que acontece com o povo de Israel enquanto está no cativeiro. Os rabinos agora, os mestres da lei, aqueles que ensinam a lei, eles se tornam grandes especialistas. E eles ficam muito preocupados em usar a lei para regulamentar todos os aspectos da vida. A intenção é muito boa. Gente, vamos parar de desobedecer, vamos fazer o que é certo, vamos pegar a lei de Deus e obedecer. O problema é que a lei de Deus dá princípios gerais e não princípios detalhados. Então, está escrito na lei que você tem que evitar comer você não deve comer a carne de um animal sendo cozida no leite da mãe dele. E eu tive a chance de explicar isso para você no livro de Levítico, que isso era porque os cananeus, que adoravam a Baal como deus da fertilidade, achavam que se você pegasse o leite da mãe e misturasse na mesma comida com a carne do filhote, você estaria comendo uma refeição que te traria fertilidade das 2 gerações de animais que estavam representadas naquele estrogonofinho que você fazia. Só que os rabinos falavam, não, gente, não é para comer carne junto com queijo na mesma refeição. Mas Levítico não proibiu comer carne junto com queijo. Levítico proibiu fazer uma refeição idólatra do molde daquela que era feita para Baal. O judeu até hoje não come cheeseburger. O judeu tem 2 geladeiras, uma para guardar carne e uma para guardar queijo. O judeu tem 2 jogos de talheres, 2 pias na sua casa, até hoje. Isso é exagero dos rabinos, medo de voltarem a sofrer aquela surra do cativeiro. Onde é que eles foram buscar elementos para trazer esse tipo de regulamentação nos mínimos detalhes? Eles foram até a lei oral. O que é a lei oral? Você está vendo aí que tem Moisés aqui em cima, e Moisés deu a Torá escrita, o written Torá aqui, né? Que quer dizer a lei que veio para nós, preservada no livro do Êxodo. Os rabinos comentaram esta lei produzindo aquilo que hoje é chamado de Midrash, que é basicamente um comentário da lei. Mas, de vez em quando, dependendo daquilo que os rabinos precisavam regulamentar para consertar um pouco da bagunça moral que era a vida no cativeiro, eles recorriam àquilo que era chamado de Torá oral, ou seja, a lei que, segundo os judeus afirmavam, havia sido transmitida por Deus a Moisés, mas Moisés não anotou. E aí então surge o Talmud, principalmente, que é composto da Mishnah e do Guemará e tal, e vai surgir um monte de leis aqui que, no final das contas, embora surgidas de uma preocupação de fazer o que é certo aos olhos de Deus e de dar moralidade para o povo de Israel no cativeiro, acabam caindo no legalismo. Então, é por isso que você vê os judeus idólatras no Antigo Testamento, adorando a outros deuses e com uma religião de muito culto e sacrifício e tudo mais, mas os sacrifícios idólatras no Templo de Jerusalém. Mas quando você vai ao Novo Testamento, não tem mais idolatria, não tem mais falso Deus. Mas, por outro lado, tem aquele legalismo tão típico dos fariseus. Existe evidência dessa lei oral, dessa Torá oral na nossa Bíblia e no Novo Testamento. E eu queria comentar com você alguns casos curiosos aqui. O primeiro, quando o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3,8, ele fala, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Falando das pessoas que estavam trazendo problemas para Paulo ali, né? Quem é Janes e Jambres? Esse é o nome, segundo a tradição judaica, um nome que não foi preservado no livro do Êxodo, mas é o nome dos magos de Faraó que fizeram aqueles feitiços de transformar
uma madeira em cobra, igual Moisés tinha feito e Arão tinha feito, de transformar água em sangue e tal, e foram até a segunda praga, mas depois disso não conseguiram mais imitar as pragas que Moisés e Arão estavam trazendo. Bom, a lei oral dizia isso, e nós não tínhamos certeza a respeito disso. Será que é verdade ou não? É possível. Mas quando Paulo usa isso e diz que o nome deles era mesmo Janes e Jambres, Paulo está inspirado pelo Espírito e não comete erros. Então a gente sabe que a lei oral acertou aí, ó. Então o nome deles era Janes e Jambres mesmo. Outro exemplo, no livro de Deuteronômio, a gente sabe que Moisés morreu. Ele foi lá por trás da montanha, morreu e ninguém achou o corpo dele. Mas lá em Judas, a carta que foi escrita pelo irmão de Jesus, no versículo 9, é o último livro da Bíblia antes do Apocalipse, né? Está dizendo que o arcanjo Miguel contendeu com o diabo, disputando o corpo de Moisés. Isso não estava escrito em Deuteronômio. Isso estava escrito em alguns outros livros e preservado em algumas outras tradições, mas o Judas falou, não, isso aí aconteceu. Bom, então agora, como um escritor inspirado confirma isso, nós sabemos que isso aconteceu mesmo. Mas é curioso, existem algumas informações sobre as histórias do Antigo Testamento que a gente só descobre lendo o Novo Testamento, quando escritores inspirados do Novo Testamento resgatam elementos da tradição oral e da lei oral. Olha só também o que está escrito aqui, em Atos. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Está falando de Jesus, que o povo matou Jesus. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. O que isso aqui significa? Isso aqui tem vários outros versículos no Novo Testamento que confirmam. Existia também uma tradição de que as tábuas da lei, quando foram entregues na mão de Moisés, foram entregues através de anjos. Mas isso também não está relatado lá no livro do Êxodo. Mas a tradição falava sobre isso, e isso agora foi confirmado aqui, e embora isso aqui seja parte de um discurso que Lucas registra no livro de Atos, o escritor aos Hebreus confirma que isso aconteceu de fato, falando que foram anjos que trouxeram a lei. Hebreus capítulo 2, verso 2 vai falar disso. Então, veja, três coisas já mudaram aqui. O povo judeu que foi para o cativeiro está falando aramaico. O povo judeu que foi para o cativeiro não mais adora em templo, não mais faz sacrifícios, não mais celebra festas. Esse povo agora estuda a lei, ele copia a lei, então surgem os escribas. Eles comentam a lei para tentar aplicá-la em todos os aspectos da vida. Então surgem os rabinos, surgem os comentários judaicos, o Midrash, Talmud, Mishnah. Eles fazem uso de uma forte tradição oral, e que em algumas vezes é muito salutar, em outros momentos é mais complicada. Mas olha quanta coisa já está mudando. Isso muda às vezes para mal, como é o caso aqui de Jesus falando com os fariseus. Às vezes, as pessoas que não entendem esse contexto, acham que Jesus chegou e deu uma riscada em alguns mandamentos do Antigo Testamento. Lá no Sermão da Montanha, por exemplo, Jesus fala, ouviste que foi dito, tarará, 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 eu, porém, vos digo. E aí tem muita gente que acha que Jesus meio que desautorizou Moisés. E meio que Jesus mudou as regras do jogo. Moisés falou que era assim, eu agora estou dizendo que não é mais. Como se Jesus tivesse um nível de gerência mais elevado do que o de Moisés, o que de fato ele tem, e que por isso ele saísse mudando a lei de Moisés, o que Jesus jamais fez. Jesus mesmo disse que ele não veio revogar a lei, mas que ele veio cumpri-la, e que não ia cair um tio ou um J da lei, e essas duas são as menores letras dentro do alfabeto hebraico. Então, ele não ia mudar nem uma letrinha, nem um pingo de i, ele ia tirar de toda a lei que Moisés entregou. Pelo contrário, ele ia cumprir. E aí, então, quando você vê Jesus dizendo assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí você vai lá no livro de Moisés, está lá amar o próximo, mas odiar o inimigo não está, não. Quem que pôs a parte do odiar o inimigo? Será que Jesus inventou? Não, Jesus não inventou. Quem botou essa parte foram os rabinos durante o período interbíblico. E um dos exemplos interessantes vem aqui dos fariseus e escribas perguntando para Jesus,
por que que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam as mãos quando comem. Aí vem a pergunta, né? Lavar a mão quando come é um mandamento da lei de Moisés? E a resposta é não. É uma boa ideia? Sim. É uma prática que pode ser feita sem nenhum prejuízo moral? Com certeza. Mas Deus exigiu isso na lei de Moisés? E a resposta é não. E os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar a mão. E os escribas e fariseus cobraram Jesus de tradição dos anciãos. Leis judaicas, não bíblicas, não canônicas, não inspiradas pelo Espírito Santo, que foram introduzidas no período interbíblico. E aí Jesus responde: por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da tradição? Para Jesus, transgredir tradição não é um problema, porque tradição é só tradição. Agora, transgredir mandamento é um problema enorme. Então, vamos imaginar aqui um exemplo qualquer. O culto da Igreja Presbiteriana do Jardim América vai mudar de 7 horas da noite para 7h15. E aí alguém vai chegar lá e falar assim, não pode, porque faz 30 anos que é 7 horas, tem que ser 7 horas, não pode ser 7h15. Gente, isso não é mandamento, isso é tradição. Né? Agora, se a gente vai fazer agora o culto de sexta-feira, aí já é um problema, porque o mandamento bíblico é de guardarmos o dia solene de descanso, o dia do Senhor, e nós falamos um pouco sobre isso, inclusive no culto de domingo à noite. Tem que ser o dia específico, o dia do domingo, né? Mas aí olha só como é que Jesus comenta isso, para isso aqui ficar um pouco mais interessante. Jesus dá um exemplo. Deus ordenou, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe seja punido de morte. Mas vocês, por causa de tradição, estão dizendo assim, ó, aquilo que você podia aproveitar de mim, pai ou mãe, é oferta ao Senhor. Lá no Evangelho de Marcos, isso é chamado de Corbã. E o esquema era muito sofisticado. Imagina você a seguinte situação. O camarada tinha comprado uma casinha lá, financiada pelo Banco Judaico, Safra, né? E aí ele terminou de quitar a casinha dele com muito custo o ano passado, depois de 20 anos de financiamento. E aí o pai dele pegou câncer. E ele não conseguia pagar o tratamento do pai dele de quimioterapia, e as tomografias, e os remédios, era muito caro. O que a lei de Deus esperava que fosse feito? A lei de Deus esperava que ele honrasse o pai e a mãe, vendendo a casa para ter dinheiro para pagar o tratamento do pai e da mãe. Mas ele não queria honrar o pai e a mãe e perder a casa. Daí o que ele fazia? Ele ia até a tradição dos rabinos e lembrava que tinha um mandamento lá, tinha uma proposta, uma possibilidade entre os rabinos de você entregar a sua casa como oferta para o tesouro do templo. E como seria isso? Você diria, você ia até os sacerdotes e entregava a sua casa e os documentos da sua casa, dizendo assim, ó, depois que eu morrer, a minha casa vai ficar para vocês. Vocês podem vender e usar o dinheiro do valor da minha casa para reformar o templo. E então ele fazia isso. Só que ele não fazia isso logo de cara, não. Ele fazia isso no dia que ele recebia a notícia de que o pai dele tinha ficado com câncer. Porque daí ele ia pegar e falar assim, meu pai ficou com câncer, e daí? Aí quando o irmão dele viesse falar assim, vamos vender as casas para a gente pagar o tratamento do papai, ele bancava o crentão e dizia assim, não posso, eu já doei a minha casa para o templo, a casa não é mais minha. E aí com isso ele pagava de crente, mas na verdade ele estava usando uma lei da tradição para deixar de cumprir uma lei do mandamento. Então Jesus está dizendo para as pessoas que é para cumprir a lei, sim senhor. E quando os discípulos de Jesus não lavam a mão, ele não está descumprindo lei alguma. E Jesus está o tempo inteiro confrontando os rabinos, dizendo assim, vocês entulharam demais com tradições humanas a lei de Moisés. Então é isso que a gente tem que ter em mente quando lê Jesus confrontando escribas e fariseus e anciãos e tantos outros no Novo Testamento. Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu beber uma água aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Essa atitude deles, então, era uma hipocrisia, né? De falar que a casa... Né? Jesus ainda chama de hipócritas eles aqui no finalzinho, né? No verso 7, aqui no começo.
Olha só que hipócritas vocês são. Estão falando que estão dando dinheiro para o templo, mas na verdade estão querendo fugir do dever de ajudar o pai e a mãe, né? É hipocrisia, exatamente. Certo? Então vamos lá. O que acontece então? O cativeiro é uma lição dura. Os judeus saem do cativeiro sem nunca mais cometer idolatria. Mas você sabe como é que é o ser humano pecador, né? Eu já contei, acho que umas trocentas vezes aí na igreja, a história do meu pai que queria ter um chiqueiro com um porco limpinho e lavou o porco e botou dentro do chiqueiro e aí o porco estava limpinho só por 1 hora. Assim que ele botou comida, o porco não usou a comida para comer, mas para se emporcalhar. A mesma coisa acontece no cativeiro. O povo vai para o cativeiro para não cometer idolatria, chega lá, se dedica à lei de Deus, porque percebeu que tinha abandonado a lei de Deus, mas se dedica de um jeito que vira legalista. E aí, quando volta, Jesus não critica os fariseus por serem idólatras, mas os critica por serem legalistas, certo? Agora, alguém ia falar alguma coisa aí? Não. Então tá bom. Não. Então tá bom. Outra coisa, então, que vamos ver aqui. Marlene A Marlene está querendo falar. Eu estou ouvindo a minha voz. Eu estou ouvindo a minha voz com eco. Será que alguém abriu? Será que alguém abriu aí? Se os irmãos puderem fechar o microfone. Oi, tá Acho dando que- para ouvir? Isso, acho que agora sim. Deve ter sido alguém que abriu o microfone Tá. aí sem querer. Eu Vamos queria saber, a minha Pode pergunta é, Uhum. dentro desse legalismo, a questão da mudança da língua de aramaico, deles começarem a falar, é por uma questão obrigatória ou por uma questão de se envolver com o povo, né? E ficar parecido com o povo, para ser o mais legalista possível. Entendi. Vamos lá. Boa pergunta, dona Marlene. É a dona Marlene que perguntou, né? Reconheci a voz Sim. certinho, porque eu não estou vendo ninguém aqui. Tá bom. Eles falaram aramaico no começo por imposição. Por quê? Porque os babilônicos, por exemplo, impuseram a Daniel e aos seus amigos que falassem aramaico, né? Então, um primeiro momento existe a imposição de falar aramaico. Depois, eles acabam meio que absorvendo a cultura e acabam falando aramaico, porque está todo mundo falando aramaico lá, você tem que falar aramaico com os babilônicos, com os outros povos escravizados que estão por lá, e existe um certo descuido da turma em continuar falando hebraico para entender e ler a Bíblia. Isso vai dar, inclusive, ensejo a um problema que Esdras e Neemias vão enfrentar. Qual é? O povo não entende mais a Bíblia quando ela é lida em hebraico. E os filhos que voltaram do cativeiro, filhos de hebreus que nasceram lá no cativeiro e voltaram para a terra de Canaã, eles não sabiam mais falar hebraico, só falavam aramaico. E aí, então, é que vem esse problema, né? Nós temos, inclusive, um negócio chamado de Targumim, ou Targum, que é um comentário escrito em aramaico das passagens bíblicas que eram lidas em hebraico. Houve uma época, então, que os escribas liam, os rabinos liam a Bíblia em hebraico, e tentando manter a tradição, mas daí depois eles precisavam explicar em aramaico o que é que tinha sido lido. E aí, então, a gente tem também alguns testemunhos textuais importantes para recuperar o manuscrito da Bíblia, alguma dúvida e tal, que os targumins nos ajudam. É um pouco misturado, um pouco de imposição, sim, e outro pouco de descuido, sim. As duas coisas concorreram para que isso ficasse desse jeito. Ok? Ok. Então, vamos lá. Outro problema que surgiu. Enquanto o povo de Judá, o Reino do Sul, de vermelho nesse mapa, cuja capital Jerusalém foi destruída pelos babilônicos, estava lá na Babilônia, o povo do Reino do Norte, Israel, cuja capital era Samaria, já tinha sido completamente destruído. E os assírios tinham feito uma coisa diferente. Eles não levaram todo mundo de Samaria para a Assíria. Eles dispersaram o povo de Samaria. Trouxeram gente de vários lugares para Samaria e levaram gente de Samaria para vários lugares.
Daí o que aconteceu? Aqui no Reino do Norte, em Samaria, passou-se a ter uma espécie de judeu vira-lata, sem pedigree, misturadão, né? E aí o que acontece? Samaria já virou uma província do Reino Babilônico e do Reino Persa faz tempo, e agora o pessoal está voltando para Judá para reconstruir Jerusalém. Volta Zorobabel para reconstruir o templo, volta Esdras para reconstruir a religião, volta Neemias para reconstruir os muros. No caso específico de Neemias, ficou bem claro que os samaritanos estavam querendo ajudar. E por que eles estavam querendo ajudar? Um pouco porque os samaritanos não deixavam de ser, ainda que meio vira-latas, mas meio aparentados do povo de Judá, porque eles eram das tribos do norte, né? Descendentes ainda que mestiçados, vamos dizer assim. Mas o problema é que o pessoal de Judá aprendeu a lição do cativeiro. Toda vez que a gente deixou outros povos participar das coisas com a gente, nós acabamos cometendo idolatria e aí Deus nos puniu. Então, com medo de os samaritanos trazerem seu culto misto ao templo em Jerusalém, Neemias e os outros não deixaram os samaritanos ajudarem. E aí surge uma inimizade histórica entre judeus, que são os descendentes do reino de Judá, e samaritanos, que são os descendentes do reino de Israel, que estava agora todo misturado. Essa inimizade começa na época de Neemias, faltando aí uns 450 anos para o nascimento de Jesus. E na época de Jesus já existe uma inimizade muito grande entre judeus e samaritanos, a ponto de a mulher samaritana falar, como é que o senhor está falando comigo? Além de ser um homem falando com uma mulher, que não é muito comum na etiqueta daquele dia, daquela época, eu sou samaritana, você é judeu. A parábola que Jesus contou do bom samaritano era ofensiva para os judeus. Era como se Jesus estivesse falando da rivalidade aí de futebol lá em São Paulo e estivesse contando a história de um corintiano que estava caído na estrada, lá na Zona Leste, e aí então o corintiano caído na estação de metrô da Zona Leste foi socorrido por um palmeirense. Era uma rivalidade tão grande entre judeus e samaritanos que aquilo era chocante. E aí então nós temos essa rivalidade entre judeus e samaritanos nascendo logo no finalzinho do Império Persa e se arrastando por todo o período interbíblico e chegando até os dias de Jesus. Gente, eu percebo agora que eu vou precisar de pelo menos mais uma aula para terminar isso aqui. Não acaba hoje de jeito nenhum. Não tenho pressa. Mas eu preciso que fique claro o que eu disse até agora e eu vou recapitular. Os judeus do reino de Judá, que tiveram a cidade de Jerusalém destruída e que foram levados lá para a Babilônia para serem escravos dos babilônicos, e depois foram libertados pelos persas e retornaram do cativeiro, essa galera, que é a continuação preservada do povo de Deus, mudou muito com o cativeiro. Não tinha mais templo, não tinha mais sacrifício e não tinha mais idolatria. Agora eles se concentram em estudar a lei, eles fundam sinagogas, eles se dedicam à tradição oral, à Torá oral, a escribas copiando a lei em abundância, a rabinos comentando a lei e preenchendo lacunas da lei para princípios específicos de ética do cotidiano, às vezes até de maneira equivocada e legalista. Eles falam aramaico, eles são inimigos dos samaritanos. Eu acho que eu contei tudo que tinha dito aqui para trás. Se a gente já entendeu isso, já ficou uma boa base para a gente seguir. Certo? Estou prosseguindo. Quando o povo está lá na Babilônia, você tem o profeta Daniel recebendo visões. Isso é muito legal, por quê? Porque toda vez que parece que o povo de Deus é michuruca, e tem outro povo que é mais importante do que o povo de Deus no mundo, Deus manda um profeta para dar uma humilhadinha básica em quem está se achando muito. Por exemplo, na época de Jacó, quem é o povo de Deus? São 70 pessoas da família de Jacó. É quase nada. Quem é o grande império mundial? O Egito.
E como é que Deus faz para dar uma humilhadinha básica no Egito e dar uma exaltada no seu povo escolhido? Ele manda o José como prisioneiro para o Egito, e quando chega aqueles sonhos, olha só, sonhos do faraó, quem interpreta os sonhos do faraó é José, do Egito. E aí fica claro que José tem que ser colocado numa posição de honra, porque Deus fala com ele, e aí o povo de Israel é honrado por causa do José. O que acontece com os judeus na época do Nabucodonosor? A mesma coisa. Está todo mundo lá na Babilônia, parece que o povo de Deus é muito michuruquinho, é muito fraquinho, que Deus não é capaz de protegê-los e tal, e o poderoso Nabucodonosor tem sonhos. Quem que consegue interpretar? O Daniel. A mesma coisa que aconteceu com José, o mesmo paralelo. E o Nabucodonosor tem um sonho que é daquela estátua que tem cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. E aí, então, essa visão deixa Nabucodonosor zuretão, né? Ele fica super preocupado, ele não quer contar o sonho para ninguém inventar uma interpretação qualquer, ele quer que as pessoas contem qual foi o sonho, para ele ter certeza que tinha um poder divino por trás. Ele manda matar todo mundo, porque ninguém interpreta direito o sonho dele. Aí o Daniel vai buscar Deus e traz a resposta. Aí Daniel explica: olha, rei, o que está acontecendo é que essa estátua é basicamente a história do mundo. A cabeça de ouro é a Babilônia. Depois vai vir os persas, que são o peito e os braços de prata. Depois vai vir os gregos, ventre e quadris de bronze. E depois vai vir os romanos. Daniel não falou que a Pérsia era o peito, que a Grécia era o ventre, ou que Roma era as pernas. Nós sabemos disso porque a gente viveu bem depois de Daniel e sabe quais foram os grandes impérios mundiais. Na época, Daniel não deu esses nomes, tá certo? Mas isso foi dito, né, para Nabucodonosor, dizendo: virão outros reinos que se sucederão, cada um ao seu modo e com as suas características. Quando Daniel deu essa visão no capítulo 2, Daniel era um menino. E aí, se você pegar a sua Bíblia e olhar lá no capítulo 2 do profeta Daniel, você vai ver um negócio bem interessante, que às vezes a gente não presta atenção. Mas ler quem era o rei na época é muito importante. Porque está escrito assim, no primeiro versículo do capítulo 2 de Daniel: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Quando foi o segundo ano? Bom, Nabucodonosor levou Daniel para a Babilônia no ano 605, que já era o segundo ano do seu reinado. Então é 605 antes de Cristo. Daniel era um menininho, 14, 15, 18 anos de idade, no máximo, quando ele interpretou esse sonho. Mas essa não foi a única visão. Teve uma outra visão importante para nós também no capítulo 7, onde Daniel vê 4 animais. Aqui ele viu uma estátua com várias partes no seu corpo. Lá no capítulo 7 tem uma visão de Daniel onde ele vê 4 animais diferentes. Ele vê um leão com asas, ele vê um urso com costelas na boca, ele vê um tigre alado com 4 cabeças, e ele vê um animal terrível, um dragão com 10 chifres. E essa visão do capítulo 7, no entanto, olha lá no capítulo 7, verso 1, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Esse primeiro ano do Belsazar é aproximadamente o ano 556 a.C., ou seja, cerca de 50 anos depois. O Daniel, que teve essa outra visão aqui, já é um senhorzinho de idade respeitável, 67, 66, já não é mais aquele adolescente. E, no entanto, ainda no período babilônico, quem está no trono é o neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido. Nabucodonosor passou o trono para o filho Nabonido, que passou o trono para o filho dele, Belsazar, e no primeiro ano que o Belsazar está reinando, o Daniel recebe esta visão. E o que significa esta visão? A mesma coisa que significou a visão anterior. O leão com asas é um símbolo da Babilônia. O urso, um símbolo da Pérsia. Um tigre com 4 cabeças e asas, um leopardo com 4 cabeças e asas, símbolo da Grécia. E o dragão com 10 chifres, símbolo de Roma. Essa é a ideia. Certo? Deixa eu ver como é que está o relógio aqui.
Tá, eu vou andar mais uns 10 minutinhos aqui para a gente parar num momento específico aqui da aula e aí semana que vem, se Deus permitir, a gente conclui. Aí então, quando a Babilônia cai, e a queda da Babilônia está em Daniel capítulo 5, e o capítulo 5 está dizendo, o rei Belsazar deu um grande banquete e tal. Aí você fala assim, peraí, pastor, mas então a visão que Daniel teve no capítulo 7 foi no primeiro ano do Belsazar, e a história do dedo escrevendo na parede no capítulo 5 foi no último dia do governo do Belsazar? Ah, então o que aconteceu no capítulo 5 de Daniel foi depois do que ele contou no capítulo 7? O livro de Daniel não está organizado de maneira cronológica, ele está organizado de maneira temática. Até o capítulo 6 são contadas histórias. Até a cova dos leões, a estátua, a fornalha de fogo, a escrita na parede, o Nabucodonosor ficando louco, os legumes que o Daniel comeu. Mas do capítulo 7 para frente, nós temos as visões e as profecias de Daniel. E elas não aconteceram na sequência. Primeiro todas as histórias e depois todas as profecias. Elas são entrelaçadas pelo tempo. Oi. E, então, primeira coisa, quando Daniel falou das profecias, ele não sabia quem seriam os impérios, mas ele estava vivendo nessa época sobre o reinado da Babilônia. Né? Da Babilônia, isso. Tá. Ele não sabia quem seriam os próximos reis, ou isso não foi revelado talvez nem a ele, porque da forma que ele passou a notícia, ele falou, virão outros reinos, né? Isso. Ele falou no capítulo 5, né, a respeito da Pérsia. Tanto é que a visão dele, Mene, Tekel, Parsim, o Parsim tem a ver com a Pérsia. Até a Pérsia ele foi, mas dar o nome principalmente de Roma, você pode ter certeza que ele não deu. Os gregos, alguns ainda acham que foi, houve uma certa menção a eles no livro de Zacarias e tal, mas o fato é que Daniel não enfatiza assim, vai vir a Pérsia, depois a Grécia, depois Roma. Não, Daniel não dá esses nomes. Ele simplesmente, com as visões, destaca que virão vários impérios mundiais, mas que em todos esses impérios, Deus estará controlando tudo soberanamente, e que o último dos impérios é o império de Cristo. Tanto é que vem uma pedra que não foi lavrada por mãos humanas no capítulo 2 e acaba com aquela estátua, dando a ideia que o império de Cristo é que vai ser o império final e definitivo. Isso é mais importante na mensagem do que ficar dizendo, depois vai acontecer isso e isso. Para nós, o paralelo seria assim, não importa que se troque de potência mundial que lidere o mundo. Antes era a Inglaterra, depois virou os Estados Unidos, e aí agora, quem sabe, vira a China. Não interessa. A hora que acabar, vai vir o Império de Cristo, e essa é a nossa segurança, ponto final. Ok? Ok, obrigada. De nada. Então, agora a gente segue. No capítulo 11 de Daniel, deixa eu ver se eu entro por aqui. Eu ainda vou mais um pouquinho. Daniel agora tem uma visão, mas olha o capítulo 11, que curioso. Vamos dar uma olhada lá. O capítulo 11 é no primeiro ano de Dario, o Medo. Aqui, então, nós já estamos falando dos persas. E o curioso é que Daniel era da corte da Babilônia, mas Daniel também ficou servindo aos reis persas. Ele foi um oficial da corte lá em Judá, preparando-se como jovenzinho para servir ao rei judeu. Aí ele foi levado para a Babilônia e serviu o rei babilônico. E quando os persas detonaram a Babilônia, ele começou a servir os persas. E a história que nós temos aqui no primeiro ano de Dario, essa visão que ele tem do capítulo 11, é curioso, por quê? Porque quando você vai lá na história da Cova dos Leões, que está no capítulo 6, é o Dario que está lá reinando, quando Daniel é jogado na Cova dos Leões. Às vezes a gente se engana com a historinha do flanelógrafo, colocando um Daniel adolescente, ou jovenzinho, ou um jovem adulto na Cova dos Leões. O Daniel que caiu na Cova dos Leões era um velhinho, mais de 80 anos. Né? E agora Daniel velhinho está recebendo uma revelação sobre o que vai acontecer na Pérsia. Note, ele recebeu visões para interpretar os sonhos de Nabucodonosor. E agora ele está recebendo informações sobre o que vai acontecer na Pérsia. Qual é o recado disso? Importante.
Deus controla o mundo, não importa quem é o ser humano ou a sua nacionalidade, se ele estiver sentado no trono do maior império mundial. Quem manda na bagaça é Deus e ponto final. E Daniel continua vivo lá para dizer, na época dos babilônicos eu estava avisando que é Deus que manda, e agora na época dos persas eu continuo avisando que é Deus que manda, e isso é o que importa. Certo? Agora então vem a tabela. Ó. O Ciro foi o que colocou a ordem para que o povo voltasse. Depois teve o Pseudo-Esmerdes, esse nome aqui é um nome estranho, né? Mas é o Artaxerxes da Bíblia. Depois tem o Dario, depois tem o Xerxes, e esses 3 reis que se levantariam na Pérsia são mencionados aqui, ó. É na época do Império Persa que você tem o relato do livro de Esdras, tá certo? Esses 3 reis que se levantaram aqui são mencionados na nossa Bíblia. Depois, o 4º rei é um rei chamado Xerxes. Olha aqui o nome dele grego nessa tabelinha aqui no seu canto esquerdo. O nome dele hebraico é Assuero, tá? E aí, esse 4º rei, ele vai ser cumulado de grandes riquezas e, tornado forte por essas riquezas, vai empregar tudo contra o reino da Grécia. Agora, um persa cheio da grana, com muitos soldados, vai lutar contra os gregos. Alguém já ouviu falar desta história? Espartanos, gregos, lutemos contra os persas. Que isso, Leônidas? Só 300? Nós não vamos aguentar o tranco, não. O Xerxes tem... Pastor, é os 300. Oi? É os 300. Aí Pois tem o Rodrigo Santoro. Aí tem o Rodrigo Santoro de Xerxes. Pois é. E esse Xerxes, sabe o que é curioso? Esse Xerxes do filme 300, ele está na Bíblia. E o que é mais curioso ainda é que, se você olhar na tabelinha aqui, ele é o Assuero do livro da Esther. Se você cruza as informações, você vai ficar de boca aberta de saber que esse Assuero, que deu um banquete e pediu para a rainha Vasti desfilar a sua beleza, e ela não quis ir, e ele estava dando um banquete para todos os líderes militares do seu reino, ele estava tentando agradar a galera para juntar todo mundo e ir em direção à Pérsia. E aí ele foi até a Pérsia, lutou com Leônidas, lá no estreito, lá nas Termópilas, e daí ele perdeu, levou uma derrota lá, né? E ganhou com sacrifício, e quando ele volta, é que ele casa com a Esther. Olha que mundo! O Rodrigo Santoro interpreta um personagem de um rei que perdeu uma batalha e voltou e se consolou casando com a personagem bíblica Esther. E isso está no livro de Daniel. O personagem de Rodrigo Santoro no filme dos 300 está mencionado em Daniel capítulo 11, versículo 2. Bom, e daí? Estamos entre persas e gregos. Nesse momento ainda com o Xerxes, os persas ainda estão mandando. Só que depois dos persas, verso 3 de Daniel 11, vai se levantar um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. É o que você vai encontrar assistindo este filme do Alexandre o Grande. Bom, queridos, tanto neste filme aqui dos 300, quanto neste filme do Alexandre, há algumas cenas que você deve assistir de controle remoto na mão, passando um pouquinho mais depressa, porque o negócio é meio literal demais ali sobre o que acontecia e rolava as coisas daquele jeito mesmo. Mas a história é contada nesses filmes. Agora, a Pérsia perde para os gregos, sob a liderança de Alexandre. Alexandre o Grande, aqui representado lá pelo Colin Farrell, é filho de Filipe da Macedônia, mencionado aqui, representado pelo Val Kilmer, ele conquista a Pérsia. E se você dá uma olhada no tamanho dos impérios, você vê que o negócio não era brincadeira. Olha o tamanho do Império Assírio aqui no canto superior esquerdo, de roxo. Os babilônicos tiveram um império até menor que os assírios. Já os persas, um império grandão. E os gregos? Aí arrebentou de grande. Os gregos foram o maior de todos os impérios. E por causa da velocidade com que eles se expandiram, em poucos anos, no governo de Alexandre o Grande, note, Alexandre governou por 13 anos, de 336 a 323 a.C.
ele expandiu aquilo numa velocidade muito grande. Qual era o bicho que representava o Alexandre o Grande na visão de Daniel? Um leopardo que tinha asa. O leopardo sozinho já corre para burro. Se ele tiver asa, então o bicho voa. É exatamente para representar a rapidez com a qual o Império Grego se expandiu. E aí, o Império Grego expandiu. Alexandre fazia a mesma coisa que os babilônicos e persas. Quero que falem a minha língua. Então agora, todo mundo tem que falar a língua dos gregos. E aí, lembrando um pouco da pergunta da dona Marlene, é meio na base da força mesmo, não tem muita escolha não. A lei, a língua oficial, o comércio, os documentos, é tudo grego, todo mundo vai ter que aprender a falar grego. E o Sócrates, que estava junto do Alexandre, que era um grande mentor para ele, Sócrates ou Aristóteles, agora eu estou perdido, o Fábio aqui me socorrer aqui, mas eu acho que era Sócrates, está exigindo, está dando informações, sabedoria, conhecimento e tal, para que isso mostre a superioridade do conhecimento do povo grego e tudo mais. E aí, então, Alexandre entende que o seu império vai ser mantido pela absorção da cultura grega. Só que o Alexandre morre rapidinho, do jeitinho que está previsto em Daniel 11:4. No auge, o seu reino será quebrado. Alexandre morre com 32 anos. Muito novo. E será repartido para os 4 ventos do céu. E isso porque os seus 4 generais mais importantes, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, repartem o reino. O Seleuco pega tudo que está de amarelo, pega o maior pedaço. O Ptolomeu pega o segundo maior pedaço, de azul. O Cassandro e o Lisímaco pegam pedaços menores, embora o Cassandro fique lá na Grécia. Bom, o que vai interessar bastante para nós agora são os Seleucidas, amarelos, Síria, e os Ptolomeus, azul, Egito. Porque esses dois vão ficar se estapeando para ver quem manda exatamente no território da Palestina. Exatamente no território onde estava o povo judeu que voltou do cativeiro. Você já viu o cachorro pequeno no meio da briga de 2 cachorros grandes? Ele apanha dos 2 lados o tempo inteiro. E foi o que aconteceu com o povo de Deus durante o período interbíblico. Então, Daniel 11:5 continua falando. O rei do sul, falando dos Ptolomeus no Egito, será forte, como também um dos seus príncipes, que é Seleuco. Este será mais forte do que ele, reinará e será grande o seu domínio. Isso porque, agora eu não me lembro de cabeça, mas tem uma espécie de confusão aqui, eles se aparentam em determinados momentos, mas o Seleuco dá um golpe e assume o reinado do outro lado, tem umas coisas assim que agora não lembro dos detalhes, mas estão previstas aqui no livro de Daniel. E agora, então, você tem Seleucidas, que estão na Síria, e Ptolomeus, que estão no Egito, e o povo de Israel, o povo de Judá, está no meio desses 2 cachorros grandes. E o verso 10 do capítulo 11 de Daniel fala, os seus filhos farão guerra. E vai ter agora guerra o tempo inteiro entre Egito e Síria. Reino do sul é o Egito, Ptolomeus, reino do norte agora é Síria e Seleucidas. Aqui está a ideia do que estava acontecendo ali. Ptolomeus e Seleucidas. O que está acontecendo agora? Lá no sul, no reino dos Ptolomeus, tem judeu também espalhado. Desde que todo mundo voltou do cativeiro, tem judeu para tudo quanto é canto do mundo. O povo de Deus estava falando aramaico, mas a Bíblia estava escrita em hebraico. Tinha alguns targumins escritos comentando a Bíblia em aramaico, mas não tinha uma Bíblia inteira traduzida em aramaico. O que se faz? Porque a cultura grega era muito influente e Alexandre promoveu a helenização do mundo, numa cidade do Egito conhecida como Alexandria, em homenagem a Alexandre o Grande, por volta do ano 250 a.C., reuniram-se cerca de 70 eruditos judeus, versados na língua hebraica e na língua grega, para traduzir a Bíblia para o grego, a fim de todo mundo poder usar. Surge uma versão da Bíblia chamada Septuaginta.
Septuaginta é uma homenagem aos 70, está aqui em números romanos. Essa versão da Bíblia foi feita em Alexandria, no período interbíblico. E é curioso que, examinando o Novo Testamento, você vê que às vezes o próprio apóstolo Paulo está citando da Bíblia hebraica, e às vezes ele está citando da Septuaginta, o que é bastante curioso. Eu vou parar aqui na Septuaginta, minha gente, porque o nosso tempo já foi. Mas o que eu disse para você, então, resumindo, para a gente seguir na semana que vem? O povo que foi para a Babilônia aprendeu a língua dos babilônicos, o aramaico. Lá não tinha templo, lá não tinha sacrifício. Lá eles entenderam que a idolatria foi a causa do castigo e do cativeiro. Então eles não são mais idólatras. Então eles estudam a lei. Então agora tem escriba. Então agora tem rabino para ensinar a lei para todo mundo obedecer. Só que a lei não desce aos mínimos detalhes da vida. Então os rabinos correm para a tradição oral e começam a fazer tradição em cima de tradição e às vezes até exageram nisso. E aí, então, quando nós chegamos no Novo Testamento, está uma briga de tradição com lei, que é uma briga de gato no escuro. Eles não cometem mais idolatria, mas são legalistas. Enquanto isso, os samaritanos estão tentando se estabelecer. Querem manter proximidade com os judeus, mas os judeus não querem. Vai que esse povo quer fazer idolatria tudo outra vez. Surge uma inimizade histórica entre judeus e samaritanos. O profeta Daniel, que está na terra do povo que fala aramaico, na época dos babilônicos e na época dos persas, está tendo visões para contar o futuro e está dizendo que impérios vão se suceder. Sai o Império Persa e entra o Império Grego, do jeitinho que Daniel profetizou. O Alexandre o Grande traz a língua grega. E aí, então, é feita uma versão da Bíblia em grego na cidade de Alexandria, a chamada Septuaginta. Quando o Alexandre o Grande, e a Septuaginta não é feita na época do Alexandre, é feita depois, mas ainda no Império Grego. Quando o Alexandre morre, o seu reino é dividido em 4 pedaços, do jeito que o tigre, que o Daniel viu lá, tigre não, leopardo, eu sempre estou falando de tigre, mas não é, leopardo. Do jeito que o leopardo tinha 4 cabeças, né? E aí, então, o reino está dividido, e o que nos interessa bastante é saber que Ptolomeus, no Egito, e Seleucidas, na Síria, ao norte, estão agora disputando o tempo inteiro o controle da região da Palestina. A gente ainda tem aí, ó, eu parei no slide 23, a gente ainda tem para ir para o slide até o 47. Parei bem na metadinha, os primeiros 23. Só que aí, se você já entendeu isso, semana que vem é só escorregar a ladeira abaixo para ver como é que tudo isso desemboca no Novo Testamento que a gente conhece com todas aquelas particularidades. Sobre isso aqui, alguma pergunta, queridos? Tá tranquilo? Então tá. Pastora, a Nilza ou o Júnior levantaram a mãozinha para falar. Pois não, dona Nilza. Mas esses deuses, ou melhor, esses reis aí que pegaram esses territórios todos, na verdade, é só para castigar o povo de Deus? Não. Eles eram os grandes dominadores do mundo naquela época e o povo de Deus estava no balaio de gato junto com os outros. Então, é claro que a Bíblia vai falar sobre isso numa perspectiva de que Deus está usando as nações para disciplinar o seu povo. Então, por exemplo, quando o profeta Abacuque fala assim, Deus, não tem justiça aqui, o senhor está vendo todo mundo fazendo coisa errada, Deus fala assim, calma, que eu vou mandar os babilônicos para disciplinar o meu povo. Mas o babilônico não acordou um dia com um anjo cutucando ele, dizendo assim, ó, Deus mandou o seu ir lá. Não, o babilônico só queria dominar o mundo inteiro. Também é dito que Deus vai mandar o Ciro para libertar o povo de Judá do cativeiro. O profeta Isaías fez essa profecia no capítulo 45, dizendo, Ciro, você nem me conhece, mas você vai ser o libertador do meu povo. E o profeta Isaías viveu 150 anos antes do Ciro. E ele chegou, inclusive, a dar o nome do Ciro, falou, o cara que vai libertar vocês chama Ciro. E aí, então, o Ciro veio a descobrir isso depois e ficou todo satisfeito e feliz, falando, olha, estava escrito a meu respeito, deve ser um cara importante mesmo e tal.
Mas não tem ninguém, a princípio, entre os ímpios, dizendo assim, ó, nós vamos fazer isso aqui, porque o Deus do povo de Israel é o único Deus verdadeiro, e a gente vai fazer isso com o povo de Israel porque Deus pediu. Isso faria deles um povo crente. E eles não eram crentes. Eles estavam se debatendo pelo domínio e o controle mundial, poder e riqueza. E aí o povo de Israel sofre aí no meio do caminho, igual peteca, né? Vai para um lado e vai para o outro. Ok? Mas nenhum desses reis aí adorava a Deus, né, pastor? Não, nenhum deles. Embora o Ciro, especificamente, que foi o primeiro rei persa, né? Quando ele decretou que os judeus deveriam voltar, ele foi aquele crente 6 horas, né? Ele viu a história do Belsazar perdendo o trono na mesma noite, porque bebeu com os copos de ouro do templo, e ele falou assim, não, manda esse povo de volta para casa, não quero esses bravos comigo, não. E aí ele dá todos os utensílios de ouro e fala, pode devolver tudo, não quero nada disso aqui. Vão lá e faz o templo para o Deus de vocês, adora o Deus de vocês e ora por mim, pede para ele não ficar bravo comigo, não. Isso não é a mesma coisa que ser crente, mas já é alguma coisa, né? Pastor Márcio, Sim. eu posso, aí durante sua exposição a gente viu muito a preocupação do povo, de uma vez que caiu no pecado da idolatria, como o senhor falou, esbarrou no legalismo, certo? Isso. A minha pergunta idolatria e legalismo, ela tem, vamos dizer assim, tem o mesmo teor de prejuízo, são bem parecidos, deixam o mesmo dano? Vamos lá. Os fariseus eram avarentos, né? A senhora deve se lembrar que eles estavam de olho no dinheiro, né? E a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Ou seja, eles não melhoraram muito, não. Eles só trocaram de pecado, mas continuavam bem mal. Entendeu? Então, eles eram sedentos de poder, não é? Eles eram muito sedentos de poder, de influência. Tanto é que, quando Jesus arrastava as multidões e as pessoas seguiam o ensino de Jesus, eles ficaram loucos de ciúme. Então, o novo Deus deles era a riqueza e o poder. Isso também é idolatria, né? E como é que eles conseguiam poder? Aplicando legalismo sobre as pessoas. Tanto é que Jesus falava que os fariseus impunham fardos pesados sobre o povo que nem eles mesmos conseguiam carregar, né? Era uma estratégia de dominação. Certo. Tá? Obrigada. Ok? Ok. Na aula que vem, se Deus permitir, a gente vai ver, por exemplo, como é que isso desemboca. Eu vou dar só um spoilerzinho, tá? Como é que era a plaquinha que estava em cima da cruz de Jesus? Estava escrito assim, este é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas estava escrito em letras hebraicas, gregas e romanas. Mas por que precisava escrever em 3 línguas? Porque agora tem gente de tudo quanto é canto lá, e tem hebreus, sacerdotes que querem ver escrito em hebraico, tem a galera toda que é judaica, mas que pode estar só falando o grego desde da época do Alexandre, mas tem a lei oficial de Roma, que é o latim, que está sendo falada. Olha que mundo. E a gente achando que aquele pessoal não sabia de nada. Eles falavam grego, hebraico e latim. E você achando que é o máximo dos máximos, só que tem um celular com Google e fala mal português? Tá vendo só como é que o mundo mudou? Né? Então essa é a situação. Tudo bem, então, gente? Eu acho que a minha internet está meio instável aqui. Eu estou vendo vocês, de vez em quando a câmera aparece, de vez em quando a câmera some, mas acredito que tenha dado para todos acompanharem aqui. Só a dona Marlene, que deve ter uma unção especial aí, que não saiu da tela em momento nenhum. Aí, ó, foi só eu falar da unção da dona Marlene, todo mundo ouviu. Então, tá bom. Ai, pastor. Beleza, gente? Tudo bem? Alguém abriu o microfone aí, estou me ouvindo outra vez. Vamos abrir as câmeras para a gente tirar o print? Fazer a Isso. selfie. Isso, quem puder abrir a câmera aí, por favor, para a gente fazer uma selfiezinha aqui. Vamos lá.
3, 2, 1. Não foi. Segura aí, gente. Tem que vai, peraí. Foi. Prontinho. Agora foi. Tudo certo então, pessoal? Semana que vem, então, se Deus nos permitir, a gente termina esse assunto aí. E, se Deus quiser, dá para fechar já, porque as informações principais já deu para pegar. Tá bom? Agradecer, pastor, aos visitantes. Teve o nosso cunhado aqui, o irmão Flávio, o Vitor Bonfim está aqui. Legal. Quem mais? Bom. Os visitantes aí, Antônio? Não sei quem é Antônio já. Esse Antônio é meu cunhado. Ah, tá bom. Bem-vindo. Vários A visitantes equipe hoje. dele, da Larissa Gonçalves também. Ah, Deus abençoe. Prazer estar com todos vocês aí. Bem-vindos a todos. Até a próxima, se Deus quiser, viu? Até a próxima Abraço. terça-feira. Fiquem com Um Deus. abraço, irmão. Deus Valeu. Beijinho a Boa todos. noite. Abraço, abraço. Tchau, irmão. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.